A pergunta mais frequente é: qual é o melhor módulo baseado no TPA 3255? E vocês perceberam, eu não disse chinês, porque o melhor módulo não é chinês. Mas para responder a essa pergunta, sim, eu escolhi um módulo para vocês que eu considero muito, muito bom. E ele realmente soa de forma incrível. Mas vamos dar uma olhada nas diferentes opções que foram desenvolvidas, especialmente os chineses. Eles criaram uma variedade tão grande de módulos, então vamos ver. Cada um desses blocos tem um propósito específico. Ele tem alguma característica especial, por isso deve ser competitivo. E eu gostaria de analisar isso junto com vocês de uma forma mais filosófica. No final, vou mostrar um módulo que considero o melhor, inclusive entre os chineses, e vamos medi-lo, mas primeiro vamos passar por todos os blocos. E quando eu disse que o melhor bloco não é chinês, sim, é o IC Power, esse também é um módulo baseado no TPA 3255, IC Power 200AS2. Ele foi desenvolvido de acordo com o Feng Shui. No geral, ele é muito confiável. Tem uma fonte de alimentação especialmente projetada, integrada junto. Ele é pequeno, de tamanho compacto. Sim, se você olhar, tudo é feito de forma muito legal em um único gabinete. Em uma única placa, tem uma grande fonte de alimentação com cerca de 300 a 350 watts e o módulo de amplificação. Também há entradas balanceadas. No geral, ele é o melhor nesse segmento. Esse é um dos motivos pelos quais eu não fiz nenhum produto com módulos chineses. Mas para esse módulo, eu fiz um produto. Eu tenho um pequeno kit assim. Para quem quiser montar, nós podemos montar um amplificador assim. Eu vendo lá sem o módulo, com todos os conectores, e você compra o módulo, parafusando ele lá, coloca os conectores, e o kit está pronto. Você tem um excelente amplificador. No meu canal em inglês, eu vendi bastante desses kits pelo mundo. No geral, todo mundo fica muito satisfeito com o resultado que obtém. Então, é um amplificador bem simples e normal. É fácil de usar, por exemplo, para estúdios de gravação. Ele é bastante preciso nesse aspecto. Não é perfeito, mas é preciso. Tem dimensões compactas. Todos os parâmetros térmicos são muito equilibrados. Ele não superaquece em nenhuma condição. Possui o mínimo de conexões necessárias e funciona bem, junto com as chamadas interfaces de áudio ou placas de som externas com entrada para microfone. Na indústria profissional, muitos usam para gravação de áudio. Por exemplo, este vídeo eu estou gravando usando esse tipo de interface de áudio e um bom microfone, e assim fica fácil e simples gravar tudo. Mas para aqueles que fizeram a pergunta, eles não perguntaram sobre IC Power, eles perguntaram sobre os módulos chineses. E aqui eu digitei lá no buscador e vemos uma grande quantidade desses módulos. Eu também pedi para que eles colocassem esse Parallel Bridge Tide Load, porque aí ele mostra todas as variedades desses módulos. Mas para avaliar corretamente os módulos chineses, vamos primeiro ver como é o design de referência. A Texas Instruments fornece o design de referência. Aqui está, eu escolhi essa imagem de propósito. Bem, se olharmos com esse design de referência, podemos testar todas as funcionalidades, todas as conexões desse microchip TPA 3255. E veja, o dissipador de calor é bem pequeno, mas precisamos considerar que esse dissipador é mais ou menos podemos usá-lo para testes. Se colocarmos em uma caixa fechada, teremos problemas. Mas ao ar livre ele aguenta todos os testes que fazemos, mas não por 24 horas, mas podemos ver várias coisas lá em potência máxima e assim por diante, e assim por diante. Bem, aqui estão as entradas. Sim. Em que devemos prestar atenção, observe quais tipos de bobinas estão aqui. Aqui estão essas bobinas toroidais. Essa observação faz sentido. Depois, na placa, há vários capacitores, e aqui estão escondidos grandes capacitores no lado oposto. Na página da Texas Instruments também é fornecido o esquema elétrico, e quase todas as módulos chineses, especialmente nas primeiras produções, eram baseadas nesse esquema elétrico. Praticamente até hoje eles não mudaram radicalmente.
Mas o que é importante é que aqui há 2 canais nesse circuito integrado TPA 3255. E para cada canal tem um capacitor bastante grande, 4.700 microfarads, e com uma tensão alta. Em quase todos os projetos chineses, esse capacitor aqui está ausente. Quando você faz uma solução completa, em algum lugar precisamos ter também um capacitor de reserva grande para um bom grave. Ainda no projeto de referência, isso é fornecido para os engenheiros para que eles possam testar a máxima qualidade possível desse microchip específico. A Texas Instruments oferece outros NE5532 por um preço acessível. Amplificadores operacionais especializados para soluções de áudio. Esse é um bom operacional. É usado em muitos circuitos e soluções para processamento de áudio. Como você pode ver, não há nenhum componente exótico aqui. Ele é barato e bom. Não vemos nenhum ruído lá. No desenvolvimento de referência, os 2 canais são iguais, porque eles podem ser conectados tanto em modo balanceado quanto em modo não balanceado. E mais uma coisa em que você deve prestar atenção é em como as tensões auxiliares estão organizadas. Tudo foi feito corretamente conforme o esperado. Então, temos uma tensão alta que pode variar alimentando o microchip de 24 a 48 volts. Mais do que isso já é exótico, até 48. Isso significa que se colocarmos um regulador linear, vai haver uma grande queda de tensão nele, e ele vai esquentar bastante. Essa diferença que cai sobre ele e a corrente que ele precisa conduzir, isso faz com que haja uma grande dissipação de calor. Uma grande potência é dissipada nele, por isso não podemos fazer desse jeito. Além disso, essa potência varia dependendo da tensão de entrada que aplicamos a esse microchip. Por isso aqui é usado um conversor redutor de tensão com eficiência muito alto mesmo, e aqui obtemos 15 volts. E desses 15 volts depois estabilizamos adicionalmente para 12, e também para alguns outros 12 volts de serviço adicionais. Se for necessário regular precisamente alguns controles eletrônicos de volume e assim por diante, então estabilizamos uma segunda tensão também. Todos consomem pouca energia, podemos fazer assim aqui. É importante que essa parte que reduz para 15 volts seja feita com um circuito de alta eficiência, mas hoje em dia isso não é problema nenhum. Mas também esse chip aqui, ele precisa ter uma tensão de operação acima de 50 volts. Acima de 50 volts. Às vezes também fazem de qualquer jeito. Todas essas coisas precisam ser verificadas nas placas que você escolher para aplicações mais ou menos sérias, especialmente as da China. Mas vamos voltar aos módulos chineses. Aqui tem uma coisa. Eu mesmo não testei esse módulo, mas vocês podem ver que existem capacitores grandes. E também há bobinas bem grandes nesse módulo. Provavelmente ele vai ser bom o suficiente, mas ele acaba ficando um pouco caro e aqui só tem um canal. Eu nem considero ele. Existem concorrentes mais bem-sucedidos, mas esse aqui chamou minha atenção. Então vamos dar uma olhada mais de perto nesse exemplar específico, onde tem mais imagens. Ele tem um dissipador de calor em forma de U bem grande e isso resfria bem. E, na minha opinião, essa é uma construção boa quando trabalhamos sem ventilador e queremos obter a potência máxima de saída. Aqui são 2 canais. E ele funciona em um esquema ponte paralela. Mas o que eles têm indutores bem baratos, filtros na saída. Eles são baratos porque não são preenchidos com nenhum tipo de composto. E se você, digamos, conectar a uma carga resistiva sem som e aplicar uma potência alta, você vai ouvir que ali treme um pouco, mas isso afeta pouco o som. Mas, no geral, se for de bons fabricantes, eles ainda encapsulam isso com composto. Não sei com o que, ela esquenta muito, não dá para usar parafina simples ali. Aqui deveria ser um silicone resistente ao calor, por exemplo, que também conduza o calor. Mas, por outro lado, o tamanho desses ferrites permite obter a potência máxima em 4 ohms. Em 8 ohms não há problema. Vamos dar uma olhada nesse aqui também. Esse é novo, eu mesmo ainda não testei. Só por curiosidade mesmo. Aqui está ele. Transáudio.
Bem, que observações podemos fazer? Filtros de saída muito bons. Muito. Também gosto desses conectores de saída aqui, porque esses do tipo pressão também são usados na indústria automobilística. Eles conseguem suportar uma corrente enorme por ali? Eles são bons e confiáveis. Bem, onde é que eu tenho dúvidas? Está claro que o dissipador é pequeno demais. Aqui é obrigatório usar ventilação forçada. Tem que ter um ventilador. Sim, e nem tentem usar aí sem ventilador. Vai superaquecer com certeza, mas no geral... Bem, ele acaba ficando meio caro. Aqui é só um canal. 40 mais o frete, fica 50 euros por canal. Bem, fazer algo que realmente valha a pena acaba ficando caro demais. Todas as construções são parecidas com a IC Power. Do lado dos negócios não faz sentido. Esse aqui eu comprei, testei, medi. Em inglês eu tenho uma medição detalhada desse módulo, mas vamos ver na prática como ele realmente é. Aqui eu montei esse amplificador tipo souvenir, que pode fornecer potência total, e ele vai ser totalmente resfriado. Mas ele tem um problema sério para funcionar com uma carga de 4 ohms. Essas bobinas são muito pequenas. Se você não sabe, não, o grave lá será mais ou menos normal. Mas ele comprime um pouco o grave, e quando você já trabalha com diferentes soluções, você percebe isso. Bem, eu percebo. Então esse bloco é projetado para 8 ohms. Somente para 8 ohms. Ele é ajustado e projetado para 8 ohms. E em 8 ohms ele funciona maravilhosamente. E você pode obter, com 48 volts e 5 amperes, você pode conseguir quase 100 watts tão limpos assim. Quase 100 watts. Bem, isso é muito. E se você tiver uma carga de 8 ohms, esse bloco vai aguentar tudo e tudo ficará absolutamente perfeito. Ela também tinha, na fase de desenvolvimento, um problema. Era preciso colocar esse resistor e ajustar a sensibilidade. A sensibilidade deve ficar no máximo e precisa de um controle. E se você colocar em outras posições, aparece ruído do ventilador. Bem, tem algo errado com o controle, com o ajuste? Mas no geral o bloco é bom. Ele é pequeno, fácil de integrar. E com uma carga de 8 ohms assim, dá para fazer um amplificador para presentear. Produto? Não. Lá tem um monte de chineses que tentam fazer a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Isso eu vou dar de presente, não sei, para o meu filho, para outra pessoa. Quando ele for visitar os amigos, pode conectar caixas de som grandes lá. As caixas grandes vão funcionar muito bem lá. Mas fora isso, ele é bem compacto de bolso. Esse aparelho tem variações. Vamos ver. Eles estão tentando melhorar de alguma forma. Mas enquanto não melhorarem os filtros de saída, ele só funciona com 8 ohms. Aqui está o meu segundo favorito. Não é o meu favorito absoluto, mas é um aparelho muito bom mesmo. Vamos dar uma olhada mais de perto. Aqui está ele. Com esquema de ponte paralela e indutores baratos. Mas esses não fazem barulho. Eu testei. Esses são melhores. Eles têm um ventilador de refrigeração. Podemos usá-lo em potência máxima. Mas claro, o ventilador vai fazer um pouco de barulho. E não é o ventilador mais caro, acredite em mim. Dá para ver que você está substituindo algo. Mas aqui existe um sistema em que os ventiladores têm termostatos e ligam quando necessário. Enfim, se o barulho do ventilador for alto, vai incomodar. Mas por outro lado, ele cumpre totalmente tudo o que prometeu. E você pode obter honestamente 250 watts por canal em 4 ohms, 250 watts por canal. E como isso funciona na prática? Eu testei e medi ele. Aqui está ele. Veja, você pode colocar uma caixinha dessas, ele se integra perfeitamente. Todo o acionamento e assim por diante. E eu diria que isso é muito bom. Uma boa solução. Exceto pelo ventilador. Mas talvez isso nem seja tão importante. Se estivermos fazendo algum evento em casa, onde as pessoas estão conversando, isso realmente não importa. Mas para hi-fi ou high-end, e ainda tem mais um ponto negativo, ele está ajustado para uma carga de 8 ohms.
E aí eu realmente não vejo sentido. Se for colocado em um esquema ponte paralela, ele pode funcionar com 2 ohms. Por que ajustar o filtro para 8 ohms? Mas o filtro deve ser ajustado para 6 ou 4 ohms. Eu ajustaria para 6. Nem mesmo para 4. Mas na prática isso também não é tão importante, porque em altas frequências a própria impedância do Twitter aumenta para 6 ou até, em alguns casos, para 8 ohms. Ela meio que a resposta na vida real vai ser plana, mas mesmo assim. Mas, no geral, eu não tenho do que reclamar desse módulo. E do ponto de vista de engenharia, ele foi feito de forma competente. Aqui estão os capacitores grandes, aqueles que também é um projeto engenhoso. Resolveram com inteligência. Se quiserem, eu recomendo esse módulo. Verifiquei tudo funciona de forma estável. Versão atualizada do anterior, onde eu disse que se girar esse ajuste da sensibilidade aparece ruído. Aqui está a versão atualizada. Tem 2 opções. Eu comprei um desses onde o controle de volume fica meio que separado. E vamos ver como isso fica. Bem, para as mesmas tarefas ele só funciona e está ajustado para a carga de 8 ohms. Perfeito. Lá está tudo zerado. E como eu comprei ele assim, com esse controle separado, acabou que esse fio pega interferência. Se aumentar o volume ao máximo, dá para ouvir essa interferência. Ele tem uma sensibilidade bastante alta. E, em geral... Bem, vou ter que refazer tudo isso. E até acho que vou conectar com fios bem curtos, sem blindagem mesmo. Mas não é grande coisa nesse aspecto. No resto, eles resolveram o problema do ventilador barulhento. E esse aqui não é barulhento. E eu diria que é uma solução muito boa para uma carga de 8 ohms. Em todos os aspectos. Exceto por isso aqui. E acontece que só podemos usar um desses blocos, porque aqui também vai ficar tudo... Ressoldar. E eu vou fazer isso como experimento, mas isso não é grande coisa. Sim, isso não é grande coisa. Então, acontece que o modelo principal é este. Nesse sentido, para uma carga de 8 ohms, se você quiser algo estável assim... Bem, um amplificador de 100 watts é bom para uma caixa de 8 ohms. Ele vai soar muito bem. E também podemos fazer dele uma espécie de lembrancinha, em uma caixa bem pequena. E até mesmo essa entrada pode ser colocada na frente e vai ficar bem, quase... Uma solução perfeita, miniatura, para dar de presente para alguém, ainda mais soando tão bem. Bom, tudo certo. Então, alimentação de 48 volts. 5 amperes. E uma carga de 8 ohms, ou uma caixa de 8 ohms, vai tocar melhor do que muitos e muitos amplificadores grandes por aí. E soa bem em 8 ohms. E em 4 ohms, aí... Esses indutores pequenos, com fio fininho, isso não é bom. O grave fica fraco. Mas, no geral, eu avalio esse aparelho como bom, ainda mais considerando o preço. Então, 25 euros. Vamos lá. Com frete, sim, com frete incluso. Aqui o AliExpress identifica onde eu estou pelo endereço IP, então esse valor de frete está correto. Sim, eu vi esse aqui, claramente não gostei. Bem... e do ponto de vista, por que você não faz esses amplificadores? Olha, a IIMA a 0770, 59. Pronto. De graça. Bem, claro, ele tem limitações térmicas, mas acho que ele pode entregar uns 70 watts com certeza. E aqui está tudo pronto. Sim. Mas algumas coisas eles fizeram certo. Por exemplo, colocaram os indutores corretamente. Então, de qualquer forma, por esse preço, uns 59, ele vale a pena. Esses aqui que os chineses fazem. Mas você tem que entender que aqui tudo é barato. Esse controle de volume, ele vai começar a chiar em meio ano. Ou em alguns meses. Dá para trocar eles e tal, mas... há essa faixa de preço também. Aqui compramos, brincamos e jogamos fora. E se, sei lá, rodar umas coisas de jogo aí, por que não? Perfeito.
E nesse caso, este aqui ainda vai funcionar com uma carga de 4 ohms. Ele tem boas filtros. E não é à toa, eles escrevem indutores vermelho e amarelo de alta potência. Boa indutância. Também prenderam esse aqui de alguma forma. O capacitor grande também. No geral, não posso dizer nada de ruim sobre essa construção. Eles estão no caminho certo. Eles falham principalmente por superaquecimento. Esse é o problema. No geral, o preço é incrivelmente bom. Até comprar um bloco separado já fica bem questionável. É muito questionável. Só o bloco custa mais ou menos, bem, 35. E aqui, por 59, já vem totalmente integrado. Esse trabalho vale a pena. O que você pode melhorar? Bem, provavelmente o sistema de refrigeração, e aí ele vai funcionar bem. E aqui está o meu favorito. Sim, eu considero que atualmente este é o melhor em termos de qualidade. Ele tem algumas vantagens específicas, e vamos ver como isso aparece na câmera, não por fotos. Mas antes de mostrar na câmera, também quero mostrar um marketing interessante. Então, o preço para aqueles que entendem de eletrônica e para aqueles que não entendem de eletrônica. O marketing pode cobrar o dobro do preço. Essa opção vem com outros amplificadores operacionais e te cobraram o dobro, mas não vai haver diferença nenhuma. Então, esse é o meu favorito. Esse é o meu favorito. E ele é bem feito, mas se olhar de imediato, ele é 2 vezes maior. Ele tem um ventilador grande. Se você acha que esse ventilador grande com alimentação de 48 volts não esquenta, ele esquenta. Aqui tem 2 chips. E no TPA 3255, cada chip sem sinal libera 2,5 watts. E os outros 2,5 watts estão em algum lugar aqui nos indutores. Essas são as coisas principais que esquentam. E aí temos um chip, outro chip, 2 chips, 2,5, cada um com 2,5 watts. Isso dá 5 watts de calor puro. E quando ele está funcionando no máximo, ainda gera mais calor adicional. No geral, precisa haver convecção. Independente de como e onde você vai integrá-lo, é necessária a convecção. O que mais? Neste bloco há um conversor de mais e menos 12 volts. Ele está aqui. Ele gera mais e menos 12 volts. Esses mais ou menos 12 volts alimentam todos os amplificadores operacionais do estágio de pré-amplificação. E aqueles que conhecem eletrônica sabem que a gente imediatamente ganha uma faixa dinâmica muito ampla. E, em princípio, todo o estágio de pré-amplificação com 12 volts vai soar muito mais convincente. Em princípio, se você colocar esse bloco corretamente em uma caixa bonita, em alguma caixa bonita, ninguém vai adivinhar que isso é um TPA 3255 e vai dizer que é um amplificador muito bom, e assim por diante. Ele soa maravilhosamente bem lá, e ele pode realmente entregar 250 watts por canal em 4 ohms, de verdade. Se a fonte de alimentação aguentar. No geral, esse é o meu favorito, não é? Eu até medi novamente o capacitor que está colocado aqui. Ele tem uma baixa resistência interna, o que não é comum, mas é só um. É pouco. Deve ser... Pode ser um pouco mais. Mas, no geral, tudo funciona perfeitamente. Quando os clientes vêm até mim e fazem várias perguntas como algo soa... Quando eu mostro como soa o TPA 3255, eles ficam chocados. Esse bloco tem algum defeito? Sim, tem uma falha séria. E essa falha não é do engenheiro eletrônico, mas sim do responsável pelo processo. Em geral, como o dissipador de calor é fixado, para ficar arrumado, deveriam ter essas arruelas de espaçamento. Spacers é o nome em inglês. No próprio chip, 1 milímetro, em algum lugar cerca de 500 microns, isso é 0,5 milímetros ou 0,7 milímetros. Deveriam ter essas arruelas. E aí você aperta bem e a pressão da placa segura o microchip contra o dissipador de calor e pronto, tudo certo. E aqui, se essas arruelas não estiverem presentes, acontece que o dissipador de calor fica um pouco torto em relação ao chip. Há uma folga de ar ali, o calor não é dissipado e a placa queima. E foi exatamente isso que aconteceu. Aqui veja, ela foi montada assim, sem essas arruelas de espaçamento, e isso não é confiável.
A construção, mas neste caso vamos ver como isso pode ser facilmente corrigido. Muito fácil. Existem essas arruelas de isolantes para encapsulamentos TO220. Bem, são aqueles transistores grandes. E se você alargar um pouco os furos aqui para cerca de 4 milímetros, elas se encaixam perfeitamente. E justamente com 0,6 milímetros sai do outro lado e vira uma arruela perfeita. E essa modificação é obrigatória. Olha só como fica, tá vendo? Ela passa e tudo fica perfeito. Fazemos essa modificação, e aí o módulo fica em perfeito estado, mas essa modificação é obrigatória. Como isso funciona? Colocamos esses espaçadores adicionais, são arruelas espaçadoras isolantes, e aí tudo funciona perfeitamente. Apertamos bem forte. A tensão é determinada por aquela pequena distância, que é de 0,4 milímetros. Tudo fica bem ajustado e firme. Eu fiz testes com uma carga bem pesada. Tudo aguenta. Esse dissipador aquece bem e rápido. Isso significa que tudo foi feito corretamente. Se aquece devagar, o calor não está sendo transferido. Se aquece rápido, o calor está sendo transferido. Isso significa que conseguimos uma construção boa, mas essa modificação é obrigatória. Vamos fazer agora as medições básicas. Eu só vou mostrar o osciloscópio e dizer o que estou fazendo. Então, ligamos. Tudo certo. Como vocês podem ver, a polaridade também está correta. Em 1 kHz está em torno de 5 a 10 watts. O sinal está ótimo, e nesse nível vamos fazer todas as medições principais. Mas primeiro, eu sempre quero ver como o filtro está ajustado. E aqui o filtro para 8 ohms tem um pequeno aumento. Então esse filtro provavelmente está ajustado para 4 ohms, e olhando para 4 ohms. Praticamente perfeito. No geral, acho que ele está ajustado para 6 ohms. Isso é o mais correto que se pode fazer. Todos esses amplificadores devem ser ajustados para 6 ohms, e então eles praticamente funcionam tanto com carga de 4 quanto de 8 ohms. Eu diria que é um módulo perfeitamente ajustado, e é por isso que ele soa tão autêntico. Se você olhar para o sinal quadrado, perfeito, em 50 Hz, bem, praticamente perfeito. E em 20 Hz, também, praticamente não cai. Isso mostra que os circuitos de entrada foram muito bem feitos. E como eu disse, esses 12 volts faz sentido. Aqui mesmo em 20 Hz, olhamos para o sinal triangular. Perfeito. Se os capacitores forem pequenos nos circuitos de entrada, ele fica distorcido, mas aqui está quase perfeito. Perfeito. O melhor de todos os blocos em que vi circuitos de entrada, aqui não há nenhum defeito, nenhum problema. E todos esses pequenos detalhes, eles são importantes. E neste bloco tudo foi feito muito cuidadosamente. E vamos fazer mais uma medição importante. Potência máxima. Sim, potência máxima. Vou aumentar até o limite. E vamos ver como vai se comportar. Este módulo. Também vamos usar 1 kHz. E agora vou aumentar a amplitude até o limite. Vamos subir mais para cima. Limitou. E vamos recuando. Por enquanto temos uma senoide perfeita. Bem, provavelmente... Sim, bem. Aqui temos cerca de, no máximo, 1% de distorção. Eu diria até um pouco menos. Então podemos recalcular e teremos 32 ao quadrado dividido por 4, dá mais ou menos 256 watts. Também verifiquei a fonte de alimentação, que era essa Minwell LOP300, que no pico pode fornecer 450 watts. Em 4 ohms se conectarmos ambos os canais. Agora vamos ver o que acontece se conectarmos ambos os canais. Porque o amplificador em si aguenta, mas a fonte de alimentação, claro, precisamos encontrar uma que aguente. Se conectarmos ambos os canais, veja, ele limita, ele dá uma leve caída. Vamos ver, vamos diminuir um pouco a amplitude máxima. Quanto ele consegue tirar? Bom, cerca de 30, né? Então, em 30, pronto, não cai. Aqui temos 900 dividido por 4, com essa fonte de alimentação, dá 225 watts.
Em 8 ohms, claro, é metade disso, mas ainda assim, em 4 ohms, com uma boa fonte de alimentação, conseguimos obter 250 watts reais. Mas isso é um monstro, sim, isso é um monstro. Então ele passou em todos os testes. Claro, você deve pensar sobre a dissipação de calor. Eu diria que, se estivermos trabalhando com uma carga de 4 ohms e uma fonte de alimentação de 48 volts, o resfriamento deve ser ativo. Bem, totalmente, se for para 8 ohms não há problema algum, mas para 4 ohms é necessário resfriamento ativo, ou seja, precisa de um ventilador. Por outro lado, o som dele é ótimo. Eu tenho a ideia de colocá-lo em uma caixa para que ninguém saiba o que tem dentro e dar para uns audiófilos bem críticos testarem sem mostrar o que tem dentro. E ouvir o que eles vão dizer depois. Porque esse módulo realmente funciona perfeitamente. Todos os testes, todas as medições mostraram, está tudo ótimo e assim por diante. É possível fazer um produto com esse módulo? Bem, eu seria muito cauteloso. Em primeiro lugar, esses módulos que não são produzidos em uma escala industrial tão grande quanto para uso profissional. O problema é que hoje esse módulo existe, amanhã não, e se você vende, tem 2 anos de garantia. Então, um produto tão sério assim, claro, eu não faria, mas podemos conversar sobre qual produto teria sucesso. Vamos imaginar que eu faria um produto desse tipo. Pintaria, faria diferentes estampas, colocaria uma inscrição mais bonita e assim por diante. Faria sucesso ou não? Não, não faria sucesso. Porque todo o mercado sabe que com esse formato os chineses fazem produtos pequenos, relativamente ruins ou nem tão ruins. Todo o mercado está cheio de AIMA, Douk Audio e sabe-se lá mais o que. Com esse formato você não vai a lugar nenhum produto vai dar certo. Embora o aparelho soe de forma incrível, qual versão realmente faria sucesso? Há algum tempo desenvolvi um módulo universal para amplificadores, onde é possível instalar diferentes eletrônicas, fornecer energia e tudo mais. Ele tem um padrão clássico de amplificador, com várias saídas e formato tradicional. E se você colocar um módulo desse tipo, com um gabinete desse tipo, as pessoas vão dizer: legal, sim, muito bom. E se você usar esse gabinete e caprichar nos detalhes bonitos, nas inscrições e tudo mais, pelo som, se usar esse módulo, ninguém vai conseguir perceber que ele é baseado no TPA 3255. Todos vão dizer que é um amplificador muito bom e enquanto você não contar o que tem dentro, dá para vender ele. Dá para vender ele como um amplificador desse tamanho com potência de 250 watts por canal e isso vai ser justo. Com a fonte de alimentação certa, eu uso uma fonte de alimentação Meanwell LOP 300, que no pico pode fornecer cerca de 450. E o resultado vai ser muito bom. Em princípio, bem, digamos, um amplificador desses pode ser vendido. Eu diria que o negócio começa em torno de 250 euros. Se for possível vender por 250 euros, qualquer comprador ficará satisfeito, pois poderá tocar qualquer caixa de som. E esses 250 watts, isso é uma potência mínima onde já dá para notar a diferença em relação a um de 100 watts. Bem, um antigo e tal, ele supera facilmente os antigos de 100 watts. Além disso, o módulo foi projetado para funcionar com carga de 2 ohms, podendo tocar qualquer caixa acústica exigente. Vou fabricar esses amplificadores? Não, não vou. É só um cálculo teórico e uma reflexão. Eu faço esses produtos apenas com módulos industriais, porque lá existem muitos requisitos de garantia, reputação e assim por diante. Mas para os entusiastas, eu diria que é uma ótima construção, especialmente quando alguém precisa demonstrar para alguém. Mas todos aqueles que dizem TPA 3255, esses são os últimos, e aí vem palavras ruins. Nada disso. Se for feito corretamente, este aqui foi feito corretamente. Por isso, eu acho que os blocos chineses que são vendidos em massa, nesse caso, este aqui é bem projetado e eu realmente não consigo entender como é possível fazer uma placa dessas por esse preço.
Eu mesmo sou técnico em eletrônica. Eu mesmo trabalhei em uma fábrica de eletrônicos moderna. Isso só dá para fazer por esse preço se todos os componentes forem roubados. Ou se sobraram de grandes projetos e afins. Eu realmente não entendo. Talvez alguém nos comentários que esteja mais próximo da China e conheça por dentro possa explicar como é possível vender uma placa dessas por 35 euros. Então vamos fazer esse tipo de generalização, certo? O melhor módulo. Isto aqui é o IC Power 200-2. Ele é polido, excelente, soa perfeito. O custo do produto final fica em torno de 270. Se você mesmo faz e compra o kit comigo. Depois tem os modelos chineses prontos, tem por 170. No geral, eles soam mais ou menos com ressalvas. Todos têm algum defeito, principalmente relacionados à temperatura. Mas eles têm muitos botões e ponteiros bonitos, pelo preço é bem digno. Se for considerar esse módulo, ele soa melhor do que aqueles chineses industriais. Aqui tudo foi feito de forma competente. Se você resolver esses problemas relacionados à dissipação de calor e fizer esse pequeno ajuste, ele vai soar melhor. Sim, ele vai soar melhor. Bem, todos aqueles que perguntam o que eu acho sobre esse módulo, aquele outro módulo, bem, não dá para comprar todos. Eu já comprei os mais interessantes, mas o tempo todo aparecem novos. Então, vocês sabem, eu já passei a teoria básica para vocês. Olhem só. E aqueles que querem se aprofundar, arrisquem esses 30 euros e tentem vocês mesmos. Não dá para comprar todos os módulos. Eles estão sempre aumentando, sempre tem novos. Por enquanto, eu só tenho 2 módulos que considero interessantes para alguns projetos. Esse aqui que eu mostrei, e tem mais um de 4 canais que já está no mercado há uns 4 ou 5 anos. Muito bem feito, eu gosto muito dele. Especialmente em sistemas multicanais, onde nas médias e altas frequências ele funciona excepcionalmente bem, já que ele foi feito exatamente igual a esse design de referência ou padrão. Hoje não analisamos ele, só avaliamos os módulos estéreo e a potência. E para todos aqueles que se interessam e querem fazer alguma coisa, bem, vão em frente, se arrisquem.